Nós vamos estar falando dos mastócitos. Que esse cara, meu, é um cara que está presente tanto na inflamação aguda quanto na inflamação crônica. Está nos dois. Então ele está presente em todas as etapas. Isso é muito importante porque tem uma outra dica sobre ele e anota essa dica. Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindo a mais um conteúdo SNA 360. Nós estamos falando uma série de inflamação crônica. Sai da caixinha. Então, se você quer entender mais, vem comigo. Vamos estar falando agora especificamente de algumas substâncias que acontecem lá no meio. Então, já começa clicando. Eu vou te pedir um favor. Clica aí no curtir. Isso aí já vai projetar para mais pessoas. Vai gerar uma informação que o conteúdo é relevante e a galera pode estar assistindo para gerar mais conhecimento para as outras pessoas. Vamos lá? Vem comigo. A gente vem falando de todo o ciclo dessa inflamação crônica, dessa inflamação de baixo grau que vem vindo acometendo todo o sistema. Agora nós vamos estar falando especificamente de uma substância que está lá no meio que é muito importante. Nós vamos estar falando dos mastócitos. Que esse cara, meu, é um cara que está presente tanto na inflamação aguda quanto na inflamação crônica. Ele está nos dois. Então ele está presente em todas as etapas. Isso é muito importante porque tem uma outra dica sobre ele e anota essa dica. Ele está presente, é encontrado no tecido conjuntivo. Peraí, no tecido conjuntivo, ele mesmo. Nós estamos falando de tecido conjuntivo que está em todo o corpo. Ou seja, está dos pés à cabeça. Ele está no tecido adiposo, ele está no tecido cartilaginoso, no tecido ósseo, no tecido sanguíneo, nas vísceras. Então acaba sendo bastante importante para vocês entenderem realmente que o tecido mastócito se encontra numa inflamação que pode acometer o corpo todo. Uma vez que você começa, por exemplo, a ter um intestino inflamado e esse tecido conjuntivo se liga aos outros órgãos, se liga à cartilagem, você começa através do mastócito, por exemplo, migrar essa inflamação através dessas membranas do tecido conjuntivo. E aí, quem que esse cara? Além de ele estar presente nas inflamações aguda e crônica, ele também tem uma origem através de células do sangue. E aí, automaticamente, apesar de estar mais maturado, estar pronto, ele continua com uma capacidade grande de proliferação. Isso é muito poderoso. E ele tem uma ligação muito forte, principalmente com os linfócitos T, que tem a parte de inflamação, a parte de alergia, e aí vai ter grandes importâncias aí em relação a aumentos, bactérias, que só pode gerar uma inflamação e uma infecção. Agora, olha que curioso, pega essa dica. Aonde ele se encontra? Além de estar no tecido conjuntivo, existem lugares que ele se encontra em uma maior quantidade. Anota aí que você vai entender a importância disso. Primeira coisa, pulmão, tem mais de 4.000, depois pele, depois trato gastrointestinal e aí um pouco mais de uma maneira mais reduzida nos parênquimas do fígado, rim e suprarrenal. O que eu quero dizer com você? Para você, se ele se encontra exatamente nessas estruturas e você está trabalhando uma inflamação, você tem que estar pensando nessas estruturas. Eu vou de novo. Fígado, pele, trato gastrointestinal e depois uma menor quantidade no fígado, no rim e nas glândulas adrenais. Então elas ajudam demais a exatamente coordenar essa inflamação. E se você tem uma inflamação de baixo grau que está em todo o corpo, você tem que pensar que esses órgãos que têm os mastócitos precisam muitas vezes de ajuda para dar suporte. Então você tem que trabalhar esses órgãos. Entendeu isso? Pega isso e já muda agora a sua terapêutica clínica. Pega um paciente que exatamente tem característica de uma síndrome metabólica, de uma doença de inflamação crônica de baixo grau e perceba como é que estão esses órgãos. E mesmo se ele não tiver nenhum sintoma ou exame de laboratorial, começa a estimular, a trabalhar esses órgãos. Você vai perceber que a inflamação, o quadro clínico de dor, o resultado, ele vai ser muito mais acelerado. Você vai sair da caixinha tanto no entendimento clínico quanto no entendimento terapêutico. Você vai ter resultados clínicos muito mais poderosos, mais rápidos e eficazes. Não é mágica, é segurança, é saber o que você faz. Você consegue realmente transbordar
gerando resultados. Além disso, tem uma cascata dessa inflamação, os mastócitos vai ter exatamente o contato direto com a produção de histamina. Isso é muito forte. Exatamente porque tem uma substância que vai ser produzida através da triptase. E isso tem muito a ver com os eosinófilos, outra parte do sistema imunológico. Mas o que eu quero dizer com isso? Essa rede de ligação que através dos mastócitos começa a ser interligada e aumenta ou reduz esse processo inflamatório. Agora, olha que curioso. Os mastócitos, ele tem pequenos núcleos arredondados, que exatamente eles servem para poder ser liberado e ajudar na inflamação. Só que um outro detalhe dele, ele tem muita mitocôndria, muita célula de energia, o que já dá para entender de uma maneira óbvia que ele precisa de muita energia. Agora lembra, nós estamos falando da inflamação de baixo grau, a inflamação crônica. Então, peraí, como é que será que está esses mastócitos? Será que não está cansado? Será que essas mitocôndrias não estão fatigadas? E aí, automaticamente, ele tem um pouco do retículo endoplasmático e poucas células de complexo de Golgi. Então percebe que quem é a principal ação ali são os mitocôndrias para poder liberar exatamente esses núcleos arredondados, que vão fazer o quê? Aumentar as substâncias para poder lutar contra essa inflamação. Então, o que a gente pode ver? Que essas células secretoras têm um efeito muito dependente do aumento da ATP. Para quem não sabe, a ATP, a adenosina trifosfato, é gerada pela mitocôndria. Só que o que eles viram? Tem uma monografia que foi escrita provando exatamente a influência da radiação de luz, né, geralmente um laser, exatamente nos mastócitos. E eles viram que esse resultado teve uma grande influência na produção de ATP das mitocôndrias dos mastócitos. Então teve grande ligação. Então o aumento da atividade dos mastócitos deve ter uma ação que inclui exatamente um balanço muito poderoso. Por quê? Porque ele vai ter uma influência no equilíbrio de íons de cálcio. Olha aí a ligação da inflamação com a alteração de cálcio no corpo, uma osteoporose, por exemplo, ok? Uma osteopenia. Além disso, a ativação sérica de esterase e, além disso, a existência de uma quantidade de energia muito grande para poder alterar a adenosina. O que é essa molécula? Ela vai ter uma influência direta, que é ela que conduz à degradação celular. Então ele pode estar ajudando na morte de células que já não servem para nada, mas também pode muitas vezes ajudar na degeneração. Percebe que está ligado tudo? Então quando você entende, você consegue ter foco em trabalhar nos mastócitos. Aí automaticamente você quebrar toda essa cadeia. E o que eles viram? Exatamente que o laser de baixa intensidade, ele conduz à liberação de fatores de crescimento pelos macrófagos. E aí automaticamente proliferação desses queratinócitos. Tem a ver com a pele. Isso é muito bom, por quê? Porque você consegue ter muito resultado, que além da ação dos macrófagos, eles também vão ter a ação dos mastócitos. Os dois juntos é muito forte e você vai ter uma ação direta através de uma fotobiomodulação para poder exatamente modular o processo inflamatório, dando suporte de energia para as mitocôndrias. Automaticamente o conjunto desses dois vai aumentar a população da granulação, que é produzida pelos mastócitos, e a angiogênese, ou seja, você tem mais suporte para poder lutar contra a inflamação e mais proliferação celular, porque muitas vezes gera vasoconstrição e você não tem um aporte sanguíneo. Além disso, esses granócitos que são liberados por células compostos são efeitos citotóxicos, ou seja, substâncias que podem agredir ainda mais o processo inflamatório ou são produtos de resultado desse processo inflamatório que produz reagentes oxidantes que vão degenerar ainda mais. Então esse ciclo tem que ser quebrado. E aí, automaticamente, você vai entender que a síntese de prostaglandina, especificamente a D2, que ela foi atualmente revista e eles viram que tem uma continuidade com o mastócito, tem uma ligação muito forte, vai ajudar exatamente no efeito anti-inflamatório. Então o mastócito, se você trabalhar através de uma fotobiomodulação, de um laser de baixa frequência,
você vai ativar também, ajudar no processo anti-inflamatório, ajudando também as prostaglandinas. Você percebe o ciclo? Se você não lembra da prostaglandina, dá uma olhada no processo inflamatório de maneira rápida para você entender como é importante aí. E aí, essas substâncias que vão ser geradas pelos mastócitos, que esses granulomas, vão ajudar na inflamação e vão começar a mediar essa inflamação secundária. Anota aí o artigo que a gente tirou isso aí. Ó, estudo comparativo do efeito da radiação laser em baixa intensidade sobre os mastócitos da hiperplasia fibrosa inflamatória. Ou seja, hiperplasia significa que o órgão está saturado demais e está realmente querendo produzir ainda mais substância. Mas o que acontece? Se você entende agora que você tem uma ferramenta que entende de todo o processo que acontece, quem faz parte, e agora você tem uma ferramenta para poder exatamente conseguir e entender como funciona tudo isso, você consegue agora usar, por exemplo, a fotobiomodulação para regular. Por dois motivos: para reduzir a inflamação e dar suporte para a mitocôndria. Percebe que isso é muito diferente do que a gente fazia antes. A gente só usava agentes anti-inflamatórios. Agora não. Agora a gente consegue estar usando os agentes anti-inflamatórios, ajudando a dar suporte para o tecido que já está cansado e, além disso, aumentando o que? A vasodilatação para limpeza do processo inflamatório. Ou seja, você consegue reestruturar o processo inflamatório para poder ele conseguir alcançar a terceira etapa, que é a etapa de cicatrização. Então, aí você já tem uma ferramenta no tratamento e entendendo o porquê que você pode fazer um laser de baixa frequência. Seja um laser de grande amplitude, uma manta pontual. E lembra, se isso está em todos os órgãos, você tem que entender que você também pode usar a fotobiomodulação exatamente no intestino, no fígado, no rim, no pulmão, na pele e também no cérebro, trabalhando em corpo, mente e processo bioquímico. Grandes resultados, tá? Pega essa dica, pratica, curte aí, envia para o pessoal e vamos transbordar para poder gerar resultado na sua clínica. Você merece, você é capaz e você consegue ter. E aí automaticamente você transbordar no seu paciente, na sua vida e nos colegas. Então dá um ok aí e se inscreve no canal. Abração, tchau, tchau!